Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que estamos de volta agora desta feita com a lição de número 7. A fé no servo. Esta lição promete. Gostaria que vocês ficassem comigo até o final. A introdução diz assim: veremos na presente lição o poder e a compaixão do servo. É o que nós vamos estar vendo nessa lição. Nós vamos estar demonstrando aí, né, conforme está demonstrado na operação dos milagres, nós vamos estar aprendendo sobre a fé cristocêntrica, quer dizer, a fé central em Cristo. Quando nós estamos na submissão, na perseverança, aí Deus está sempre atendendo o nosso pedido, o nosso clamor. Antes de entrar na lição, quero mandar um grande abraço para Maria Silva. Ela disse: estou aqui no Pernambuco. Ela disse: pastor Ademar, eu sempre estou ouvindo as suas aulas e o senhor explica muito bem. E que Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado, Maria. Cláudia Almeida. Ela é da Assembleia de Deus de Lusiana, Goiás. Deus continue abençoando sua vida e da sua família. Excelente aula. Presbítero Mateus Ferreira, Goianópolis, Goiás. A paz do Senhor, presbítero Ademar, suas aulas é uma bênção. Aprendemos muito com suas explicações maravilhosas. Marcelo Honorato, Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. A paz do Senhor, presbítero Ademar, suas aulas são bênçãos nas nossas vidas. Parabéns, obrigado, Marcelo. Presbítero Giovanni Lopes, ele é de Catalão, Goiás. Eles não percam uma maravilhosa aula. Obrigado, Giovanni. Laurita Pereira diz: eita glória. Presbítero Gilvandre Silva Duarte, da Assembleia de Deus Fama, Ministério de Madureira, Aparecida de Goiânia, Goiás. Ele diz: que aula maravilhosa, parabéns pela lição. Ele diz que gosta a maneira que eu ensino, porque eu falo sempre a verdade com verdade. Obrigado, presbítero Silvandre. Sidney Ferreira da Silva, ele diz: sempre assisto as tuas aulas. E aí ele diz assim: nós fizemos uma pergunta lá na lição passada, se alguém já tinha visto algum animal endemoniado. Ele não viu, mas ele disse que o primeiro animal a ficar endemoniado foi a serpente. Paulo fala que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, quer dizer, então quem enganou Eva foi o diabo. Então o primeiro aí, segundo o nosso irmão Sidney Ferreira, né, foi a serpente. Um abraço, Sidney. O objetivo do primeiro ponto da lição, nós vamos estar mostrando que a fé é fundamental para o milagre. Então eu vou estar explicando sobre isso. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nesse primeiro ponto nós vamos aprender que a fé é um item indispensável para quem deseja viver para Deus. Eu vou ensinar como entrar no quartinho doente para orar, baseado no que fez Jesus na casa de Jairo. Fica comigo, vamos a esse primeiro ponto aí promete. Onde diz assim: a fé no servo e as suas consequências. O Evangelho de Marcos traça com grata que todos aqueles que recorreram ao Senhor com fé foram socorridos por Ele. Então vamos estar vendo aqui que o comentador da lição está mostrando que todos que através da fé foram até Jesus obteram o resultado. Porque Jesus conhece o nosso coração. Como nossa fé não é verdadeira, Ele está sabendo. Então é a fé que remove montanhas. Então essa fé verdadeira em Jesus Cristo, além de nos salvar do inferno, traz cura para a alma e o corpo. Porque Jesus, nós vamos estar vendo aqui nessa lição, que Jesus, além de curar as pessoas, elas, ao reconhecer Jesus como Salvador, elas também era salva da perdição eterna. O 1.1 diz assim: os amigos do paralítico
demonstram fé no servo. Então, aqui diz assim: certa ocasião, Jesus estava em Cafarnaum. Imediatamente se espalhou a notícia de que ele se encontrava em uma determinada casa. Então, Jesus era aquele homem que por onde passava, os milagres aconteciam e ele trazia uma mensagem de esperança. Professores, professoras, liderança, nós precisamos estar levando as pessoas, e quando estamos falando, trazendo para as pessoas uma mensagem de esperança. Paulo disse: se nós esperarmos em Deus só nesta vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Vamos ter problema. Durante a lição eu vou estar mostrando que nós vamos passar por problemas, temos dificuldade, estamos sujeitos a passar por situações difíceis, mas sempre com fé e esperança. Então nós estamos vendo aqui sobre aquele homem que se encontrava enfermo e aí apareceu esses amigos. Ela não diz que é os irmãos, ou diz que é os parentes. A Bíblia não diz isso. Nós sabemos que 4 pessoas levaram esse homem. E aí Jesus está ali. Eles ficaram sabendo da notícia, né? Que a notícia se espalhou rapidamente que Jesus se encontrava em determinada casa. Jesus não queria que soubesse que ele estava lá. Então, quando a notícia ocorreu que Jesus estava naquele lugar, muita gente foi para lá. Nem mesmo do lado de fora, perto da porta, tinha como passar. E esses 4 amigos trouxeram um paralítico para ser curado por Jesus. Então eles foram movidos de uma fé gigantesca, a fé que faz a diferença. Eles não olharam para os obstáculos, para as dificuldades. Muitas vezes, professores, professoras, internautas, nós temos problemas porque nós vemos muito mais a barreira do que a maneira que nós possamos ultrapassar. Tem pessoas que só vê dificuldade, nada dá certo, só vê dificuldade, não vê saída. Então, aí eles tomaram ali, esses 4, uma atitude de abrir um buraco no telhado da casa, fazendo o amigo chegar até a presença de Jesus. Quer dizer, o esforço, o amor, para que aquela pessoa fosse libertada daquele grande problema. Então nós sabemos que, eu estou colocando aí a foto para vocês, nos tempos bíblicos, para nós entendermos, telhado naquela época não era como os telhados nossos, de telha, de eternite, de telha de barro ou laje. Não, nos tempos bíblicos era uma laje, mas essa laje era construída com palha e barro. Então as casas, a maior parte das casas, ela tinha espaço pequeno, né? Eram casas pequenas. E as pessoas muitas vezes se reuniam em cima do terraço. Eles tinham uma escada lateral, uma escada externa, como eu estou mostrando aí, que levava eles ao telhado. Então a escada já tinha na casa. Eu estou mostrando aí que era a maneira de construção na Palestina no tempo bíblico. Então eles faziam casa pequena, né? E daí, pois reuniões, mas eles faziam pelo lado de fora. E aí o telhado eles usavam para secar a roupa, né? Fazer aquele varal como nós fazemos, né? Para dormir, para orar, porque dentro da casa certamente também era muito quente e a casa era pequena. E aí esses homens chegaram, subiram aí pela escada, como eu estou mostrando essa escada, e fizeram um corte ali em cima, que é barra e palha, e desceram ali com a cama, como estou mostrando aí para vocês. Para a gente entender, professores, professoras, colocar para os nossos alunos, porque na cabeça da gente, se alguém não explica, nós fica pensando, mas como pode subir numa casa, como pode subir no telhado? É muito difícil, como é que pode descobrir uma casa? Não, aí eu trouxe essa exemplificação, essas fotos aí, para que vocês possam entender a maneira que era a casa, qual era a cultura dos projetos de casa naquela época. 1.2 assim, um dos principais
da sinagoga demonstra fé no servo, no Senhor Jesus. Então, na passagem que Jairo recorre ao servo, podemos nos aprofundar a fé. Veja bem, então Marcos mostra que Jesus, ele é a esperança daqueles desenganados. Jairo estava preocupado. E tem também essa abordagem aí de um pai aflito, que nos mostra que o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Aqui Marcos, ele relata várias curas. No caso de Jairo, quando Jesus chegou na casa de Jairo, veja que Jesus dá um exemplo de como um obreiro deve agir. A casa de Jairo, por certo, estava lotada de pessoas, pois sua filha tinha morrido. E Jesus chega, e aí Jesus mostra o seu poder sobre a morte. Mas para entrar no quarto da menina, Jesus não entrou com a multidão que estava lá. Apenas levou 3 dos seus discípulos, o pai e a mãe, que serviram ali de testemunha. Então nós que trabalhamos no evangelismo e que enfrentamos aí talvez algumas situações, então quando for orar para uma pessoa, por exemplo, que se tiver essa oportunidade de ir até o quarto da pessoa para orar, não deixa a multidão entrar juntos. Não deixa, porque muitos ali vão por curiosidade, e isso tudo acaba atrapalhando. E então o que você faz? Convida um parente mais próximo, e você entra com o parente, e convida mais 2 ou 3 irmãos para entrar com você e fazer oração. Não importa que a igreja esteja toda, deixa o povo lá fora e você vai até esse lugar onde está aí essa pessoa enferma. Jesus nos dando exemplo como fazer para que nós possamos alcançar resultado. É importante a gente se preocupar com resultados. O 1.3 diz assim: uma estrangeira demonstrou fé no servo. Marcos diz que a intenção de Jesus ao entrar em uma casa, nos termos de Tiro e Sidom, era que ninguém soubesse da sua presença. Jesus não quer aquela propaganda, ele não queria isso, até porque ele estava com dificuldade até de caminhar. Onde ele chegava, multidões cercavam ele. Mas aí entra lá, essa multidão lá, chega onde ele está, e aí vem essa mulher lá, com esse problema, e ela clama a Jesus, e Jesus o atende. Vamos para o segundo ponto da lição. Nesse ponto nós vamos ensinar que recorrer a Jesus é vivenciar milagres. 2. Recorrer ao servo é vivenciar milagres. Montando um cenário glorioso e rico, Marcos relata que nos dias de Jesus, muitas pessoas que recorreram ao Senhor, por ele foram tocados e receberam a cura das suas enfermidades. É importante, professores, professoras, estudar o livro de Marcos, para que nós possamos nos aprofundar mais nessa lição e ver quantos milagres aconteceram e como Jesus atendeu ao povo, aqueles que iam atrás dele. O 2.1 diz assim: recorreram a Jesus pela cura da sogra de Pedro. Nos 3 anos do seu ministério na terra, Jesus realizou vários milagres. Veja que quando Jesus chega na casa de Pedro ali, alguém vem falar que ela estava doente com febre. Jesus é a solução. E a Bíblia diz que Jesus tocou nela e a febre desapareceu e ficou sarada na hora. Por onde Jesus passa, o milagre acontece, porque Jesus não só pregava o Evangelho, mas ele também compadecia das pessoas. O 2.2 diz assim: um leproso recorreu ao servo por sua cura. Por falta de espaço, não é possível relatar aqui todos os milagres realizados por Jesus. Então, o professor diz, o professor da escola aqui, o escritor da lição, a dificuldade que a gente tem talvez de programar uma lição para um período ou de 30 minutos, ou de 1 hora, ou de 40, ou de Então, nós precisamos resumir e trazer resumidamente, de forma que as pessoas possam compreender. O 2.3 diz assim:
o cego Bartimeu recorreu ao servo por sua cura. Não temos dúvida alguma de que, ao restabelecer a visão ao cego Bartimeu, Jesus transformou todas as áreas da vida daquele homem. Aqui o comentador está trazendo para nós que quando Jesus cura uma pessoa, ele não só cura, mas também ele resolve com as áreas daquela pessoa, desde que aquela pessoa, pela fé, o aceite. Nós vemos aqui que o Bartimeu, ele conhecia a história de Jesus, porque ele falou: Jesus, filho de Davi. Quer dizer, quando alguém fala filho de Davi, naquela época, olhar para Jesus e dizia filho de Davi, o comentador fala que foi a única vez que houve esse conhecimento da pessoa gritar por Jesus e chamar filho de Davi. Então, o cego tinha ali um conhecimento, e Jesus curou e ele voltou a ver. Diz assim: a fé no servo nos mantém firmes. A Bíblia nos faz ver que não estamos desamparados. Então nós precisamos compreender que a Bíblia é o respaldo. Nós teremos problemas, temos dificuldade, mas Jesus está conosco. Vamos enfrentar doenças, calamidades e tantas coisas. Vamos enfrentar, estamos no mundo. Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflição, mas nós seremos mais que vencedores. 3:1 diz assim: a fé no servo realiza o impossível. Marcos descreve que Jesus saiu dos termos de Tiro e Sidom e foi até o mar da Galileia, pela região ali de Decápolis. Veja que ele encontrou um homem surdo e mudo, e ele fez todo aquele processo ali. Veja bem como Jesus agia. Ele tirou aquela pessoa ali da multidão, trouxe separadamente, porque o processo que ele ia usar, muitos poderiam escandalizar. Então o cristão precisa aprender muitas coisas com Jesus. Não venha, em vez de trazer uma edificação para os que lhe ouvem, lhe traz perturbação e crítica. Jesus tirou aquele homem do meio da multidão e fez aquele processo ali. Jesus usou aquele processo, cuspiu, tocou na língua da pessoa ali, e a pessoa começou a falar normalmente e a ouvir. Quer dizer, libertou ali a língua da escravidão. Mas não é só isso. Muitas vezes nós estamos escravizados, nós falamos, mas nós somos escravos de falar aquilo que não deveríamos falar. Então precisamos libertar, que Jesus liberte nossa língua de coisas que nós falamos que não deveríamos. O 3.3 diz assim: a fé no servo produz milagres. Podemos dizer sem medo de errar que não basta apenas acreditar em nosso Senhor se não expressarmos nossa fé. A Bíblia diz que nós não devemos crer somente de boca. João diz filhinhos, né? Nós encontramos na Bíblia que Jesus com a boca pronuncia, mas se o coração está longe de mim. Então nossa fé precisa estar arraigada. A conclusão diz assim: como visto na lição, o milagroso agir do servo está intimamente relacionado ao exercício de seu ministério, porque seus milagres são a confirmação de sua divindade e o testemunho do cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. O comentador da Santa está dizendo aqui que nós precisamos crer em Jesus, ter uma fé viva para que nós possamos obtermos resultados. Quero pedir desculpa aí aos internautas, eu tive um problema aqui e a lição não saiu do jeito que eu queria, mas a próxima, se Deus quiser, a gente vai ter bons resultados. Grande abraço e até a próxima lição, que é a 8, o mestre por excelência que se fez servo. Grande abraço e não esqueça aí de dar o seu like.